Gente, eu tô indo lá no, no posto de saúde e talvez lá eu não vá gravar, gente. Mas vou gravar um pouquinho pra vocês aqui, tá bom? Ó, gente, eu já vim com o vestido. Gente, olha o vestido. Gente, eu já cheguei em casa, já tem um tempinho já. Coloquei essa blusa, comecei a sentir um frio. E eu gravei um pouquinho pra vocês indo lá no posto de saúde, no caminho. E aí, como eu falei pra vocês que eu ia lá tentar encaixe, porque minha pressão anda muito descontrolada. Gente, minha pressão tem subido muito, muito mesmo. E é tudo por causa da ansiedade, sabe? Agora há pouco eu tava chorando. Porque novamente tava me dando uma crise de ansiedade. Nossa, é uma coisa horrível, gente. Nossa, é horrível, horrível, horrível. E aí a pressão sobe junto. Então, gente, eu passei numa médica muito boa. Ela foi super atenciosa. Ela é uma clínica geral, né? E aí eu já tinha passado com o cardiologista. E aí eu tô esperando uma vaga com ele novamente pra me contar o que tá acontecendo. Como eu falei pra vocês, eu não explico muito mais sobre muitas dores, ansiedade, mas eu deveria sim expressar, porque é o que tá acontecendo comigo. Mas eu me preservei, sabe, nessa parte. Então ela aumentou um remédio que eu já tomava. Eu vou tomar 2 pela manhã, que é uma dose já era uma dose a mais, e ela aumentou. E me passou mais outro até eu passar no cardiologista, que o cardiologista que vai, sabe, tá ali vendo, adequando. E, e ela falou assim, né, por tá passando por muita tontura, ela falou assim pra mim não andar sozinha. Eu falei pra ela assim, isso é impossível andar com alguém, né, mas se caso eu for pra rua, acontecer alguma coisa comigo, eu peço socorro. E ela falou assim, repouso, porque eu falei pra ela que quando eu levanto, vou fazendo as minhas coisas, assim, e aí depois eu começo a sentir essa tontura. E ela falou assim que, pra mim, o que tá acontecendo comigo, que eu relatei pra ela, o que ela entendeu como médica, é uma crise de ansiedade e com sintomas que a pressão vai subindo. Eu te senti tanta ansiedade, uma madrugada que passou aí, gente, que eu comecei a sentir dormência de um lado do rosto e eu fiquei muito desesperada, porque a gente já pensa o pior, né? E sangrou meu nariz. Eu não sei se eu fiquei tão desesperada que eu comecei a mexer dentro do nariz, porque parecia que tava tampando. E eu comecei a chorar e começou a fechar, né, a respiração, porque começa a sair secreção e eu fiquei toda desesperada. Mas ela falou assim que
né? Eu tava só com a pressão alta, cheguei no posto, tava 18/12. Ela me deu um medicamento, né, que eles prescrevem lá quando o paciente tá com alguma coisa. E aí eu tomei, e graças a Deus ela foi amenizando. Eu tomei também um calmante, um comprimido. Ela me passou também ele para tomar cedo e à tarde para ajudar na ansiedade. Eu só tomava um para dormir, que é um bem famoso, gente. Acho que todo mundo que tem ansiedade ou tem alguma coisa com sono toma ele. Eu costumo não falar de remédios aqui, mas todo mundo sabe que eu tomo um remédio há muitos anos. Ele tá com uma dose assim extremamente alta por causa dessa ansiedade e também um tempo que eu fiquei muito mal com a depressão. Gente, assim, a gente tem que se cuidar. E eu fiquei assim, esperando se eu ia melhorar, mas eu não tava conseguindo sozinha. E aí eu passei nela. Ela não é minha médica, gente. A médica que cuida da equipe que eu passo. Ela é alguém que é da outra equipe, mas ela atende pessoas ali de emergência no posto. E se eles não me atendessem, eu ia pro AMA, porque eu tava assim. Eu gravei pra vocês hoje de manhã, mas eu já tinha tomado os meus remédios e a pressão já tava 16 por alguma coisa. Aí eu fui caminhando até o posto e aí chegou lá, tava mais alta. Gente, vocês viram que dá uma piscada na luz? Aqui tem esse problema. Aqui a luz às vezes fica até 4, 5 horas. Eu não sei o porquê, mas é na rua toda. Esse dia ficou aqui um tempão, né? Acho que aconteceu já umas 4, 5 vezes. Ó, piscando novamente. Aqui dentro de casa é escuro, gente. Então aí ela falou pra mim assim que cardiologista, né, marcar, a moça vem me avisar em casa. Passou alguns exames, o elétrico do coração com laudo e também uns remédios, perdão, remédio também, né, como eu disse pra vocês, uns exames de sangue. Porque, gente, houve casos na minha vida que eu tava com a pressão alta porque algum problema tava alterado em mim. Já aconteceu isso muitas vezes, mas no meu caso é a ansiedade mesmo, as preocupações, gente, sabe? Como eu falei pra vocês, eu tenho passado por coisas que eu não compartilho mais, sabe? Tudo aumenta a ansiedade. Hoje eu conversei bastante com vocês lá, sentei um pouco, gravei pra vocês uns assuntos que vem acontecendo. E resolvi compartilhar com vocês. Provavelmente vocês já devem ter ou vão ver, ou ainda vou compartilhar. E aí eu cheguei, gente. Ela falou assim que. Eu falei pra ela assim, ela falou sobre peso, sobre emagrecimento. Eu também tô na fila de espera para passar com endócrino. Gente, muda de posto, né? Muda de bairro, de cidade, muda tudo. Aí você tem que começar tipo do zero, né? Então, tô aguardando para passar em alguns médicos específicos de novo, né? E aí, alguns é pelo sistema, como que eu falo para vocês? As operações que eu estou esperando, sabe? Da vesícula, tô na fila de espera da bariátrica também. Esse é pelo sistema. E agora as consultas de bairro, posto, se muda, tudo muda. Então tem alguns que eu tô esperando, mas alguns já passei. É, eu fiz um exame tem um tempinho já, deu algumas alterações. E agora vamos ver como é que tá novamente. Então é só para contar para vocês mesmo que tá acontecendo por aqui. Aí ela falou assim, se eu for fazer alguma atividade física, fazer bem levinha, se começar a passar mal, sentar, sabe? E eu falei pra ela que eu vendo kits de doce, né? Eu não tava indo, gente, porque eu tava bem mal mesmo. Mas vocês souberam o quanto que eu tô precisando,
sabe, pra fazer as coisas aqui. Olha, só Deus na minha vida. Ai, só Deus, gente. E aí ela falou assim, tomar cuidado, né, pra não passar mal. E a minha tontura, gente, é de não conseguir, sabe? Começa, se eu levanto, eu começo a ficar meia bamba. Aí eu sento. E não é nem questão de querer ficar sentada sem fazer nada. Não é nem isso, sabe? Aí ela me alertou sobre o infarto, os sintomas, né? Que eu já sabia, gente, a gente sabe. E a pressão passou de um nível que eu vejo que o remédio meu não tá fazendo efeito. E, e aí ela falou que é pra correr pro pronto-socorro. Porque ela falou assim, pra dar alguma coisa muito rápido. E eu, nossa, gente, por mais que ela foi muito atenciosa, sabe, gente, mas ela falou a real, né? Aí eu falei pra ela assim que eu tava. Falei toda a minha história, né? Foi muito boa, assim, mas ela atende rapidinho também, né, gente? Porque tem muitas pessoas também lá.